Olá pessoal, nesse vídeo iremos abordar os conceitos sobre vetores. Então, o vetor ele é uma propriedade, um ente matemático que a gente vai utilizar muito na física quando estiver trabalhando com grandezas vetoriais. Então, o vetor ele é utilizado para representar uma grandeza que leva em conta que precisa ter um módulo e uma orientação. Entenda a orientação como sendo o sentido e a direção da grandeza envolvida. Então, esse vetor que eu estou representando daqui para cá, ele é o vetor referente à grandeza A, que aqui está, e esse vetor tem um tamanho que vai da origem no ponto O até a extremidade no ponto P. E aqui está a representação da grandeza vetorial A, ok? Bom, observe que independente do sentido do vetor, essa representação será com essa seta apontando sempre no mesmo, sempre para a direita. Por exemplo, eu posso ter um vetor assim, ó, e aqui a seta continua sempre apontando para a direita. Eu posso ter um vetor na vertical e a seta continua apontando para a direita, tá? Então a representação da grandeza não irá mudar. Então, esse tamanho OA daqui para cá, ele é uma propriedade, né? Ele vai representar o módulo do vetor, ou seja, o módulo do vetor ele é proporcional ao comprimento dele, né? Quanto maior o comprimento, maior o módulo do vetor, maior a grandeza vetorial. O sentido do vetor. O sentido do vetor vai ser para onde essa seta está apontando. Então, é para onde aponta a seta, tá? E a direção do vetor, né? Essas duas últimas características, né? O sentido e a direção está relacionada à orientação dele. Então, a direção do vetor, ela é nada mais, nada menos a linha, né? A linha reta que une a origem e a extremidade do vetor. Então, aqui seria, por exemplo, uma direção horizontal, né? Então, a direção será a linha reta que une a origem à extremidade do vetor, tá? Então essas são as três características do vetor: módulo, sentido e direção. Bom, quando a gente está pegando um vetor, né? A gente pode fazer algumas operações com esse vetor. Uma delas é multiplicar ele por um valor escalar, né, positivo. Quando a gente faz isso, a gente só altera o comprimento do vetor, né, o módulo dele. De maneira que a direção, observe que essa linha aqui, ó, essa linha reta, né, essa linha reta aqui, ó, não se alterou, né? Não alterou a direção, mas o módulo do vetor aqui, ó, ele se tornou 2 vezes maior, porque eu multipliquei por um escalar positivo, tá? Então não altera nem a direção, já que eu tenho duas retas aqui paralelas, ó, não altera a direção, nem altera o sentido, porque ele está apontando no mesmo sentido. Já quando a gente multiplica por um escalar negativo, o que acontece é que a gente, né, se esse escalar negativo for maior do que 1, além de alterar o tamanho do vetor, a gente muda o sentido dele. Observe que esses dois vetores, eles estão na mesma direção, aqui está, ó, mesma direção, porém, o comprimento dele aqui, ó, vai ser 3 vezes maior, só que como a gente está multiplicando por um escalar negativo, a gente alterna, né, inverte o sentido. Tranquilo?
Bom, então para a gente melhorar nosso entendimento, vamos fazer esse exemplo que diz o seguinte: quais os vetores ou qual o vetor que possuem tamanhos iguais? Mesmo módulo ou módulos iguais, tá? Então observe que o vetor A e o vetor B eles têm o mesmo comprimento. Então aqui eu já tenho dois vetores, A e B, que eles têm o mesmo comprimento, ou seja, entendo o módulo como sendo o comprimento, né? Então, o mesmo comprimento, A e B. E observe também que o vetor C ele tem o mesmo comprimento que o vetor B. Então, tanto A quanto B quanto C, eles têm o mesmo comprimento. Mas aí você pergunta, mas o C, ele não está apontando para a esquerda? Perfeito. Mas esse apontar, essa seta aqui, não está me dizendo, não está relacionado ao módulo do vetor, e sim ao sentido. Por isso que esses três vetores têm o mesmo módulo, já que eles têm um comprimento iguais, mesmo que tenham sentidos opostos, né? Então, a letra B, quais os vetores têm os mesmos sentidos, né? Então, eu já posso citar aqui A e B, né? Os dois estão apontando no mesmo sentido. E também eu posso citar aqui o exemplo de D e o vetor E, que eles estão apontando no mesmo sentido também, tá? Então aí são os dois exemplos de vetores com o mesmo sentido. Bom, agora a gente vai tratar, né, de como somar vetores utilizando a soma vetorial. Para isso a gente vai ter duas maneiras de fazer esse procedimento. Uma delas é pelo método do paralelogramo, né? Ou seja, para mim fazer essa operação eu preciso sempre estar fazendo de maneira que leve em conta sempre dois vetores, tá? Então eu pego o vetor A, aqui está, o vetor B, de maneira que observe que o vetor a origem dele, né, coincide com a origem do vetor B. Então aqui está a extremidade e aqui está a extremidade do outro vetor, tá? Então como é que eu faço para encontrar o vetor resultante? O que é o vetor resultante? É o vetor obtido pela soma vetorial dos vetores que a gente está considerando, nesse caso A e B. Então traço reta paralelas aqui aos dois vetores e observe que eu formei uma figura do paralelograma. Então como é que a gente faz para encontrar o vetor resultante? Uno a origem, né? A origem dos dois vetores vai coincidir com a origem do vetor resultante, né? E vai coincidir com a diagonal do paralelograma. Então aí está o vetor C, que ele é obtido pegando o vetor A mais o vetor B. Ok? Bom, método do polígono. Nesse método do polígono, né? Eu vou pegar agora o vetor A, ele está aqui, né? A origem e a extremidade dele, tá? Então, como é que a gente faz para encontrar o vetor resultante? Pega o vetor B, de maneira que agora as origens não vão mais coincidir, né? Eu pego a origem de um no ponto da extremidade do outro, a origem do um na extremidade do outro, a origem do um na extremidade do outro. Como é que eu faço para encontrar o vetor resultante? Pego a origem do primeiro, a extremidade do último. Esse daí é o vetor resultante C. Chama a sua atenção que, independente do modo que eu fiz para encontrar o vetor resultante, observe que eles estão na mesma direção, eles têm o mesmo comprimento e eles têm o mesmo sentido. Logo, os dois métodos são equivalentes. Bom, então vamos pegar aí o vetor A, né, que ele tem um comprimento de 2 unidades, e o vetor B, que ele está, né, tem na horizontal quanto na vertical. Então, como é que eu faço para somar eles utilizando os dois métodos, né? Primeiro, pelo paralelogramo. Observe que os dois vetores estão coincidindo a origem aqui. Os dois vetores estão coincidindo a origem. Como é que eu faço para somar esses dois vetores? Traço retas paralelas, aqui está, e a resultante vai ser a diagonal desse paralelograma, que aí está, tá?
Então, esse daí é o vetor resultante pelo método do paralelogramo. Pelo método do polígono, pego o vetor aqui, ó, coloco o vetor B aqui, a origem de um coincide com a extremidade do outro, uno a origem do primeiro a extremidade do outro. Esse será o vetor resultante. Observe que o vetor resultante, ó, se eu traçar um triângulo aqui, ó, por exemplo, ele vai ter três partes aqui, ó, daqui para cá, ao longo da horizontal, né? Ao longo da horizontal, três partes, e duas partes aqui ao longo da vertical. A mesma coisa se eu pegar um triângulo aqui, ó, do vetor resultante. Ó. Observe que também teremos três unidades aqui, ó. Aqui está as três unidades, né? Três grandezas. E aqui está as duas unidades aqui também. Beleza? Então, dependendo do método que a gente utilize, a gente vai encontrar sempre o mesmo vetor resultante. Bom, então se eu pegar esse triângulo, eu posso encontrar o tamanho desse vetor resultante pelo módulo dele, utilizando o teorema de Pitágoras. Eu tenho a hipotenusa, que tem um valor igual a R, e tenho os dois catetos. Esse daqui vale 2 e esse daqui vale 3. Então, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 mais 9, raiz de 13 é o tamanho desse vetor R, né? Raiz de 13 unidades, tá? Agora, vamos fazer essa mesma ideia para o caso do 3 vetores, tá? No caso que eu tenho 3 vetores. Nesses 3 vetores, para mim poder usar o método do paralelogramo, eu tenho que fazer primeiro de 2 e o resultado desses 2 fazer com o terceiro vetor e encontrar o resultado. Nesses casos, né, quando tem mais de um vetor, mais de 2 vetores, é mais interessante utilizar o método do polígono, né? Então aqui está, ó. Pego o vetor A, coloco aqui, pego o vetor B, a origem do primeiro, a extremidade, né, a origem do segundo na extremidade do primeiro, e pego aqui o vetor C. E aqui está o vetor resultante, a origem do primeiro, aqui está, ó, origem do primeiro, a extremidade do último, tá? Então, se a gente fizer esse triângulo, né, que está aparecendo aí, utilizar o método, o teorema de Pitágoras, a gente também pode encontrar o tamanho do vetor R. Aqui na vertical a gente tem aqui, ó, aqui a gente terá nada mais, nada menos que 4, e aqui na horizontal a gente vai ter 3 pedaços, né? Então aqui a gente vai ter 16 mais 9, raiz de 25, que é igual a 5 unidades. Esse é o módulo do vetor resultante, tá? Bom, agora vamos pegar uma outra maneira de encontrar o módulo do vetor. Esse para o caso do paralelograma. Considere 2 vetores A e B. Entre eles vai haver um ângulo θ. E eu quero encontrar o vetor resultante dos dois, tá? Então, traço retas paralelas, né? Como a gente já fez. Aqui está o vetor resultante. Posso utilizar uma equação que é chamada de lei dos cossenos para determinar o valor do vetor resultante C. Então, C ao quadrado, né, é igual, o resultante ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá? Então, desta maneira, a gente pode também ter um outro método para encontrar o vetor resultante, se você não quiser utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Bom, quando a gente tem vetores, associado a ele, né, a gente tem 3 propriedades. Uma delas é a propriedade comutativa, ou seja, eu posso somar o vetor A mais o vetor B, que vai dar o mesmo resultado, né, que o vetor B mais o vetor A, né? Não importa quem eu pegue primeiro para somar. A ordem em que os vetores são somados, né, é irrelevante.
Propriedade associativa. Se eu tenho três vetores, eu também posso somar A mais B e o resultado somar com C. Ou eu posso pegar A e somar com o resultado de B mais C. Né? Quando existem mais de dois vetores, podemos agrupá-los em qualquer ordem para somá-los. Subtração de vetores. Então, eu posso dizer que um vetor D resultante ele é obtido pela subtração de A menos B, que é a mesma coisa de eu somar, né, o vetor A com o vetor menos B. Esse vetor menos B é um vetor contrário a B.